Se você quiser abrir a sua Bíblia no Salmo 45, vai aparecer aqui no telão também, Salmo 145, 17 ao 19. Estamos numa noite que fala sobre 145, Eric. Eu falei errado, 145. 145, 17, 18 e 19. Obrigado, Eric. Nós usamos a versão revista e atualizada. Diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes ao clamor e o salva. Vamos ler a parte A do 20 também. O Senhor guarda todos os que o amam. Amém. Você pode se assentar. Bom, nós, como já foi mencionado aqui, nós estamos nesta noite de milagres. E nós temos provado de coisas que Deus tem feito nas nossas vidas e em nosso meio. Milagres financeiros, milagres físicos, milagres familiares, milagres pessoais. Essa semana nós pudemos receber a notícia de duas bênçãos, 2 milagres que o Senhor fez. Uma pessoa nos procurou e disse: pastor, eu tinha um problema sério na minha vida, comigo mesmo, que desagradava ao Senhor. E o Senhor tem sido bom para comigo, que eu tenho abandonado esta prática, tenho me apegado ao Senhor. Então, este é um milagre, quando o Senhor nos traz livramentos também de coisas, de vícios, de práticas erráticas e pecaminosas. Também bênçãos financeiras que nós temos recebido, testemunhos de como o Senhor tem feito coisas maravilhosas. E nós provamos a fidelidade do Senhor e dos milagres em muitas áreas da nossa vida. E nesta noite não será diferente. Se nós mantivermos o nosso coração aberto, se nós estivermos conectados com Deus, recebemos as instruções que Ele tem para a nossa vida nesta noite, nós sairemos daqui abençoados. Nós sairemos aqui com milagres extraordinários na nossa vida. Eu não tenho medo algum de afirmar isto, porque não se trata de nós, não se trata desta denominação, se trata de Deus. Deus está aqui. Ele diz assim: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus dizendo, eu estarei no meio. Então Jesus está aqui, o Senhor dos milagres, o Senhor que entra nas causas impossíveis e muda, transforma e faz coisas extraordinárias para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, irmãos, o texto que nós lemos aqui é um salmo de Davi, que fala sobre a bondade, a grandeza e a providência de Deus. Então, uma coisa que nós sempre temos falado e ensinado neste lugar é que Deus, quando nos criou, Ele nos criou seres psicológicos, seres biológicos, seres sociais, seres espirituais. Então, Deus nos contempla em todas essas áreas. Se nós estamos passando por problemas psicológicos, Deus ele está presente para ajudar a solucionar. Quando a questão é a psique humana, quando eu falo de psique, nós estamos falando de alma, que estamos falando de vontades, desejos, emoções, aonde a gente fica triste, aonde a gente fica alegre, aonde a gente fica animado e aonde ficamos desanimados. É na alma, né? Esta é a psique humana, é onde a gente sofre com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico e tantas outras coisas. Tudo isso é na alma, são problemas na alma. Então Deus contempla esta área. Deus contempla também, Ele sabe que nós somos seres sociais, Ele resolve os nossos problemas sociais. Aquilo que
contempla a nossa vida social. Deus nos criou seres familiares. Ele mesmo disse: deixará o homem, pai e mãe, a mulher também vai deixar o pai e mãe, e vão se unir e tornar uma família. Os dois vão se tornar uma só carne. Então, Deus ele não está preocupado apenas com a nossa vida espiritual. Muitas pessoas, eu sempre falo aqui que a gente tem que ter o equilíbrio. Existem teologias que dizem que Deus está preocupado apenas com que a gente viva bem nesta terra. Existe o outro extremo que diz que Deus está preocupado apenas com a nossa área espiritual, mas Deus contempla a nossa totalidade. Deus cuida de tudo, por isso o salmista ele está falando sobre a bondade de Deus, está falando sobre a grandeza de Deus, está falando sobre a providência de Deus na nossa vida. Então, Ele é o Deus que providencia tudo aquilo que nós estamos precisando. Seja físico, material, psicológico, emocional, sentimental, financeiro, Ele é aquele que vai providenciar na nossa vida. Então, os textos que nós lemos aqui, no versículo 17, diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Então, em Deus não reside injustiça. Quando nós falamos de Deus, nós não podemos pensar num Deus que contém coisas. Deus não contém coisas. Deus, Ele é todas as coisas. Então, Deus não contém amor, Deus é amor. Deus não contém bondade, Ele é a própria bondade. Deus não contém santidade, Ele é a própria santidade. Deus não contém a providência, Ele é a própria providência na nossa vida. Ele é a própria grandeza, Ele é a própria luz, Ele é todas as coisas. Então, Ele é a própria justiça. Então, não é que Deus precisou usar de meios e instrumentos, seja através de estudos ou de qualquer coisa, para Ele aprender a justiça. Nós nascemos e somos criados pelos nossos pais, somos educados na escola. No meu tempo tinha aula de cidadania, aula de conhecimentos cívicos, e a gente vai aprendendo o que é justiça e o que é injustiça. E nós vamos formando estes padrões e estes conceitos na nossa vida. Por isso existem muitas pessoas que acham que determinada coisa é injustiça e tem pessoas que pensam que a mesma coisa é justiça. Nós estamos aí num período eleitoral e tem as demandas na justiça eleitoral. Caça um aqui, suspende a rede social de outro ali, suspende e vai. Para uma pessoa é injustiça, para outra é justiça, porque são conceitos diferentes. Mas para Deus não existe isso. Deus é a própria justiça. Deus ele não foi criado, a nossa mente não consegue entender, mas Deus não foi criado. Deus sempre existiu. E na sua existência eterna, Ele sempre foi justiça. Então, isto que Davi está dizendo: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Então, quando nós estamos nos referindo a Deus, nós não vamos encontrar em momento algum qualquer ato de injustiça da parte de Deus. Mesmo quando a gente pensa que Deus cometeu alguma injustiça. Por vezes, a gente pensa: Deus me abandonou. Deus não julgou esta minha causa. Deus permitiu que injustiça fosse cometida comigo. Injustiça fosse cometida na minha vida. Deus continua sendo justo. Deus não comete nenhum ato de injustiça. Davi está dizendo: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Aquilo que a gente aceita vem da justiça do Senhor. Aquilo que a gente não aceita continua sendo justiça. Aquilo que a gente compreende é justiça. Aquilo que nós não conseguimos compreender ainda continua sendo justiça de Deus. Então Deus ele é justiça em todos os seus caminhos. É benigno em todas
as suas obras. Veja, primeiro ele está falando daquilo que Deus é. Deus é justiça. E Deus é justo em todos os seus caminhos. Agora ele está falando daquilo que Deus faz. Ora, se Deus é justo, como diz o ditado popular, de uma árvore não pode brotar, a Bíblia diz isto, né? De uma árvore não pode brotar dois tipos de frutos, de uma fonte não pode jorrar água boa e água insalobra. Então veja bem, se Deus é justiça, as obras dele não podem ser injustiça. Não podem ser obras que não sejam carregadas, como diz aqui, de benignidade, de bondade, de coisas boas. A gente vê muito aí nas redes sociais, né? As pessoas dizem, cada um oferece aquilo que tem. Cada um oferece aquilo que é. Cada um responde e reage conforme é no seu interior. Então nós vemos que isto é um princípio bíblico. E Davi está dizendo, o Senhor é justo, por ser justo em todos os seus caminhos, tudo que ele faz é carregado de bondade. É carregado de benignidade. Então nós temos que entender, quando a gente pede alguma coisa para Deus, ele diz sim, a gente fala, a obra do Senhor é boa. Quando a gente quer muito uma coisa e pede, Senhor, eu quero isso, ele fala, não, a gente fala, Deus não é tão bom assim. Deus não respondeu a minha oração do jeito que eu queria que fosse respondida. Eu pedi um sim, ele me mandou um não. Não, o que está acontecendo é que Davi está dizendo, Deus é benigno em todas as suas obras. Quando a gente pede muito, Deus abre esta porta na minha vida, abre essa porta, e Deus abre, a gente louva dizendo, o Senhor é bom e as suas obras são carregadas de benignidade, mas quando Deus fala, não, eu vou manter a porta fechada, a gente se frustra. É isto que Davi está nos ensinando. Davi também recebeu muito sim e muito não na sua vida. Certa feita existia uma cidade chamada Keila, e os inimigos vieram para destruir essa cidade, e Davi com seus 600 valentes, o pelotão dele era grande, hein? 600 soldados, né? Ele foi até lá e venceu os inimigos e salvou a cidade. E de repente a conversa chega até no ouvido de Saul, que era o rei naquela época, dizendo, Davi está lá na cidade de Keila. E Davi livrou a cidade dos inimigos. Ao invés de Saul se alegar, dizendo, olha, que bom, não precisa eu me deslocar lá com o meu exército. Já resolveu o problema, não. Saul, ele reúne o seu exército e vai até Keila para prender e matar Davi. E Davi consulta o Senhor, dizendo, Senhor, Saul está vindo aí, esse povo que eu acabei de livrar, vai me trair, vai me entregar na mão de Saul? Deus falou, vai, corre, foge. Então veja bem, Davi havia consultado o Senhor dizendo, eu vou até Keila para livrar aquele povo. Deus falou, vai que você vai livrar, você vai vencer. Ele foi segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor, segundo a direção do Senhor, segundo a instrução do Senhor, foi lá e livrou exatamente como Deus havia falado. Agora ele consulta o Senhor e Deus fala assim, o povo vai te trair. Não era para Davi ficar frustrado dizendo, Deus, o Senhor me mandou aqui para livrar essa cidade, agora eu livrei, eu batalhei, nós gastamos energia, arriscamos a nossa vida na batalha, e agora o Senhor vai permitir que este povo vai me trair? Que esse povo me traia? Não, Davi falou assim, é para fugir, vamos fugir. Davi pegou os seus soldados valentes e fugiram. É isso que ele está dizendo, o Senhor é benigno em todas as suas obras. Davi está dizendo, quando o Senhor me deu coragem, força, ousadia, estratégia para vencer os inimigos aqui, ok, as obras do Senhor são benignas, mas agora que Deus está dizendo, fuja, porque Saul quer te matar, eu estou fugindo, mas as obras do Senhor continuam sendo benignas.
Então aqui nós temos uma receita, muito melhor do que uma receita médica, nós não desprezamos os médicos, lógico. Muito melhor do que uma receita de um psicólogo, não desprezamos a psicologia também. Muito melhor do que uma receita de um psiquiatra, não rejeitamos e menosprezamos a psiquiatria. Mas existe uma receita poderosa para a gente nunca ficar desanimado, para a gente nunca cair em depressão, para a gente nunca entrar por uma síndrome do pânico, para a gente nunca entrar por uma crise existencial. Ele está dizendo, se você acreditar que Deus é justo em todos os seus caminhos e que as suas obras sempre são boas, aí, aleluia, a nossa vida muda, o nosso conceito de vida muda, o nosso conceito de passado, presente e futuro também vai mudar, e o fardo da nossa existência vai ser aliviado de maneira extraordinária. Porque existe um fardo em viver. Viver não é fácil. Viver é uma tarefa difícil, nós enfrentamos problemas dias após dias. Nós ligamos aí os aparelhos, né? Seja o celular, seja a televisão, e a gente vê no noticiário, é um problema atrás do outro. É uma briga no debate político, é um desentendimento, um apoia a polícia, outro é contra a polícia, outro está dizendo que a crise financeira está instalada, o outro diz que não é assim, e as coisas vão caminhando, a gente vê. Dependendo do noticiário que a gente vai assistir aí, só vai falar de assalto, vai falar de atropelamento, vai falar de briga, de esfaqueamento. A vida é esta. A gente vê tantas tragédias. E a gente vai para o trabalho e enfrenta problemas no trabalho. A gente vai para casa e enfrenta problemas em casa. A gente está sujeito a tantos problemas. Mas a receita está aqui, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e as obras, tudo que Ele faz, está carregado de bondade. Então vale a pena a gente servir a este Deus, vale a pena nós confiarmos a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos desse Deus maravilhoso, e saber que Ele será a nossa justiça, e que tudo que Ele fizer por mim e por você será bom. Aleluia. Versículo 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Irmãos, se tem uma coisa que eu e você precisamos é invocar a Deus. Como é que a gente invoca a Deus? Falando, orando, clamando, pedindo. Em qualquer lugar. No trabalho, em casa, no banho, andando de bicicleta, correndo, qualquer lugar você pode invocar a Deus. No ônibus, aonde você estiver. Quem sabe pela madrugada você acorda, perde o sono, ao invés de ficar desesperado, invoque a Deus. Porque Deus está perto de todos os que o invocam. O que Davi está nos ensinando aqui? Que Deus está perto de todo mundo? Não. Ele está dizendo que Deus está perto, perto no sentido de pronto a ajudar, pronto a socorrer, ser um auxílio bem presente de todos os que o invocam. Então significa que se você não pedir a Deus, Ele não vai te ajudar. Se você não invocar a Deus, Ele não vai ficar ali insistindo do teu lado. Você tem que invocar a Deus em todos os instantes da sua vida. Você vai resolver uma coisa simples, invoque ao Senhor. Vai resolver uma coisa complicada, invoque ao Senhor. Nós temos que aprender a invocar ao Senhor. Todos os dias, ou eu e a Denise que levamos a GL para a escola, quando a gente entra no carro, a gente já pergunta dentro, quem que vai orar hoje? E ela fala, hoje é o papai, hoje é a mamãe, hoje sou eu. Nós já estamos ensinando a orar desde pequeno, a invocar o Senhor. Olha, você está indo para a escola, você precisa invocar a Deus, para que Ele esteja com você lá na escola. Que Deus esteja com você para te dar sabedoria, para entender o que a professora está ensinando. Sabedoria para resolver os exercícios. Você precisa invocar a Deus para que Ele te proteja naquele ambiente.
Então, a todo instante, você pega o seu carro e vai sair dirigindo. Não ligue apenas o carro sair dirigindo. Pode sair dirigindo, mas invocando ao Senhor, dizendo: Deus, estou começando o dia, estou indo para o meu trabalho, vou dirigindo, mas eu estou invocando o Senhor. Venha estar comigo, me ajude aqui nesta direção, me ajude a chegar bem ao meu destino, me ajude lá no meu dia de trabalho. Perto está o Senhor daqueles que invocam. Eu estou indo no médico. Senhor, vai comigo, vai na minha frente. Que os resultados sejam bons. Eu estou indo lá conversar com o advogado. Senhor, vai na frente para que o Senhor dê sabedoria para o advogado resolver esta questão. Estou indo fazer uma prova, estou indo fazer um concurso, estou indo entregar um currículo numa empresa. Senhor, estou te invocando, vai comigo. Surge uma crise, quem sabe no casamento, uma crise financeira. Senhor, estou te invocando, Senhor, vem fazer parte desse problema aqui. Venha fazer parte da minha vida nesta hora. Venha me ajudar a resolver esta situação. Tiago nos ensina dizendo assim na sua epístola: vocês não têm nada porque vocês não pedem nada. Uma coisa que você precisa entender: Deus não responde à lágrima, Deus não responde à tristeza, Deus não responde à amargura, Deus não responde a desânimo, Deus responde à fé. Deus responde à oração, Deus responde ao clamor, Deus responde àqueles que invocam a Ele. Nós aprendemos isso em vários e vários textos, mas tem aquele texto clássico que é muito, muito transparente isso. Tinha uma mulher do povo hebreu, povo judeu, que não podia ter filhos, chamada Ana. Todo mundo conhece a história de Ana. E Ana, a Bíblia diz que ela estava amargurada de espírito, ela estava num processo depressivo, porque Penina tinha filhos e todo dia ficava zombando dela, ficava menosprezando, porque naquela época uma mulher não ter filhos. Hoje os casais, diz que o Brasil em 2040, diz que a população vai começar a cair porque os casais já não têm mais filhos. Ou são tipo eu, que só tem um. Antigamente os casais tinham 5, 6, 7, 11 filhos. Vai diminuindo. Então, Ana não podia ter filhos. E naquela época isto era constrangedor. A mulher era tida como amaldiçoada. Porque não podia ter filhos, casou e não podia dar descendência ao seu marido, ao sobrenome, a história do seu marido. E Ana estava amargurada de espírito. Não queria comer, estava pelos cantos da casa, perdeu o ânimo. Um processo depressivo. Mas o que ela fez? Ela foi a um templo como este aqui. Dobrou o joelho diante do Senhor. E ela estava, mas tão sem ânimo. Ela estava assim numa crise existencial terrível, que a voz nem lhe saía quase. O sacerdote, o pastor daquela época ficou olhando de longe e só viu os lábios mexendo. Mas o que aquela mulher foi fazer? Ela estava chorando, amargurada, estava depressiva, estava desanimada, crise existencial, crise no casamento, crise em muitas áreas da vida. O que aquela mulher foi fazer? Foi resolver o problema dela. Foi pedir. Ela não foi lá diante do Senhor e disse: o Senhor conhece como é que eu estou, olha aqui, olha. Porque tem gente, parece que gosta desta... De sofrer. Parece que tem gente que a alegria está sofrendo, uma síndrome de coitado, Ai, coitadinha de mim, ai, você não tem dó de mim, não. Olha quanto eu sofro, olha a minha vida, olha que triste que é a minha vida. Tem gente que tem essa síndrome. A Ana não, a Ana falou assim: não quero mais isso aqui para mim, acabou, hoje é o último dia. Mas não é para tirar a vida, não.
Ela foi aos pés do Senhor e disse: Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida, chega, já deu, eu quero um filho homem. E o Senhor concedeu, porque ela invocou ao Senhor. E Davi está dizendo: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Então aqui está uma receita de vivermos milagres. Não importa quão grave seja o problema que você está enfrentando, não importa quão profundo, quão arraigado esteja a crise, não importa quão escura seja a noite que você esteja atravessando, se você invocar ao Senhor, Ele está perto. Perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Veja que Deus maravilhoso. Está dizendo assim que Deus concede, Deus faz a vontade daqueles que o temem. Então veja bem, muitas vezes nós queremos algo para a nossa vida. Muitas vezes nós almejamos e não está restrito à parte espiritual. Quem sabe você esteja almejando um novo emprego? Quem sabe você esteja almejando um melhor salário? Quem sabe você esteja almejando, eu não sei, saúde. Quem sabe você esteja enfermo, doente. Quem sabe você esteja almejando uma casa. Quem sabe você esteja almejando um carro novo, carro melhor. Eu não sei o que você está pedindo, o que você está desejando, mas Davi está dizendo que o Senhor concede a vontade daqueles que o temem. Se você teme ao Senhor, não importa quão grande seja o seu projeto. Se você teme ao Senhor, não importa quão distante pareça ser a vontade, o cumprimento da vontade. Não importa quão impossível pareça o projeto que você tem para a sua vida. Se você teme ao Senhor, Deus irá conceder a sua vontade. É extraordinário isso daqui. Muitas vezes nós estamos olhando apenas para a nossa força. Muitas vezes nós estamos apenas olhando para as nossas limitações e esquecemos de olhar para Deus. Eu preguei isso aqui domingo a respeito disso. Aonde que estão postos os nossos olhos? Os nossos olhos estão postos na ação do inimigo, estão postos na nossa limitação, estão postos na nossa falta de condição, ou os nossos olhos estão postos em Deus que pode fazer absolutamente mais de tudo que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Davi está dizendo, Ele concede a vontade dos que o temem. Deixa eu te contar uma história, quem sabe você não saiba ainda. Mas Davi nunca perdeu uma batalha. Toda vez que Davi saiu com seu exército, ele voltou vitorioso. Ele nunca sofreu uma derrota, ele nunca voltou para casa dizendo, perdi esta. Eu estava falando com uma pessoa proeminente aqui na cidade, o pastor Rubinho estava junto. Embora outras pessoas falaram tanto que eu tive que resumir o que eu ia falar. Mas eu estava falando para essa pessoa sobre Davi. Certa feita, Davi saiu para batalhar e quando ele voltou na cidade que ele morava, chamada Ziclag, os inimigos os amalequitas haviam passado ali e roubado as esposas, os filhos, de todos ali, dele, dos 600 soldados dele, e tinham queimado a cidade. Então Davi chega lá, as esposas não estão lá. Parecia que Davi tinha sido derrotado, não. Mas Davi, ele se levanta e ele vai atrás e chega na metade do caminho. A metade do exército diz, não aguentamos mais, Davi. Estamos muito cansados. Davi fala, não tem problema, os que estão cansados, fiquem cuidando aí da bagagem, porque nós vamos atrás do inimigo e nós vamos vencer. Davi foi, alcançou o inimigo, venceu o inimigo e trouxe tudo de volta a salvo para a sua cidade, recobrar aquilo que havia sido roubado. Quem sabe você teve prejuízos na sua vida? Quem sabe você teve perdas na sua vida? Quem sabe você teve prejuízos emocionais, psicológicos, financeiros, familiares? Eu não sei.
Mas o Senhor pode conceder o desejo do seu coração e restaurar aquilo que um dia foi roubado, aquilo que um dia foi tirado. E ele continua no versículo 19 dizendo: e atende o clamor e o salva. Então, Deus acorde à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e o salva. Deus nunca deixa uma oração, um pedido sem resposta. Jamais. Você pode orar com fé, pode clamar e pedir, porque a resposta virá. Quem sabe não seja a resposta que a gente esteja esperando, que nós estejamos esperando. Mas a resposta vem. Vamos voltar ao exemplo de Davi e a cidade de Keila. Qual que era a resposta que Davi estava esperando de Deus? Ele esperava que Deus dissesse assim: não, fica tranquilo, esse povo não vai te trair, não. Mas a resposta de Deus foi: foge, porque o povo vai te trair, vai te entregar. A resposta não foi a que ele queria, mas a resposta valeu para a sua vida. A resposta foi favorável. A resposta preservou-lhe a vida. A resposta de Deus, mesmo que não fosse aquela resposta que ele estava esperando, mas foi uma resposta, uma providência divina para Davi. Então Deus atende-lhes o clamor e o salva. Nós nunca perdemos em pedir ao Senhor. Nós nunca perdemos em orar ao Senhor. Nós nunca perdemos em clamar ao Senhor. Nós nunca ficaremos desamparados se invocarmos ao Senhor. Ele estará perto para trazer resposta favorável. Muitas vezes a gente pensa: acho que para isso eu não vou orar. Acho que para esta questão aqui eu resolvo sozinho. Para esta situação aqui Deus não precisa interferir, essa parte aqui eu entendo bem. Erro nosso, falha nossa, porque se nós invocarmos ao Senhor, Ele está perto, nós clamarmos ao Senhor, Ele vai atender, Ele vai responder favoravelmente. E para encerrarmos, a parte A do versículo 20 diz assim: o Senhor guarda todos os que o temem. Então veja bem, por isso que eu iniciei dizendo lá no início da nossa fala, que Deus contempla todas as áreas da nossa vida. Veja como Deus é maravilhoso. Vamos dar um exemplo aqui, bem simples, mas bem simples para você entender. A pessoa tem uma vida simples, ganha lá um salário mínimo, 1.800 alguma coisa, 1.900. De repente ele vai e joga na Mega Sena e ganha 10 milhões de reais. E eu, uma época, fui atrás e estudei sobre os ganhadores da Mega Sena, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a grande maioria, mais de 90% dos que ganharam na Mega Sena, grandes fortunas, hoje já não tem mais um centavo no bolso. Um ou outro que conseguiu se sair mais ou menos. E grande parte também foi assassinada, né? Então veja bem, o que eu quero que você entenda com isto? A pessoa vai lá, joga na Mega Sena, ganha uma fortuna e tem que se virar com aquele dinheiro. Se ele souber administrar bem, se não souber administrar. Outra estatística que eu estava lendo esses dias é sobre jogador de futebol e jogador de basquete, que são os que mais ganham no mundo. Mais de 90% dos jogadores que ganham fortunas, 10 anos depois que param de jogar, já despenderam todas as suas fortunas. Estão sem nada, perderam tudo. O que eu quero que você entenda com isto? Deus não trabalha desse jeito. Deus é maravilhoso que Ele vem e concede coisas na minha e na sua vida.
Deus concede saúde, Deus concede bens financeiros, Deus concede bens materiais, Deus concede família, Deus concede esposo, esposa, filhos, Deus concede casa, carro, tantas coisas que Deus nos concede, paz, alegria, salvação, esperança, Ele concede, mas Ele não apenas concede e diz assim, agora se vira aí. Eu já te dei a casa, já te dei a família, já te dei a salvação, se vira aí agora. Davi está dizendo que o Senhor guarda a todos que o amam. Deus ele está disposto a nos dar bênçãos e a proteger, nos ajudar a protegermos estas bênçãos na nossa vida. É por isso que eu e você não estamos sozinhos nesta caminhada. É por isso que vale a pena invocar a Deus, porque quando Deus vem na nossa vida, Ele permanece conosco, Ele vem trazendo bênçãos e bênçãos e bênçãos, mas Ele vai guardando e protegendo para que o inimigo não venha tocar. Então nós não somos como ganhadores da Mega Sena, olha, nós encontramos Jesus. Não, nós somos atraídos a Jesus. Alcançamos a salvação. O nosso nome está escrito no livro da vida. E lembre-se, como eu falei lá no início, não vem só a salvação, vem a bênção da saúde, vem a bênção material, vem a bênção financeira, vem a bênção familiar, e vem bênçãos e bênçãos, bênçãos sobre mais bênçãos. Tinha um hino antigo que nós cantávamos aqui, conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Deus não apenas abençoa, Ele está disposto, Ele quer e Ele nos protege de todo mal. Protege do inimigo externo e protege de nós mesmos. Porque nós estamos suscetíveis a tomar decisões erradas, a caminhar por caminhos errados, a nos afastarmos do Senhor, mas Ele está como... Por isso que Jesus disse que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. É por isso que Jesus contou a parábola das 100 ovelhas. Ele deixou 99 no aprisco e foi atrás da que estava querendo se afastar. Então Deus é o supremo, Jesus é o supremo pastor na nossa vida. Jesus é o nosso grande pastor e Ele está cuidando para que a gente não venha ter nenhum prejuízo na nossa vida. Por isso Davi está dizendo, vale a pena invocar ao Senhor. Vale a pena clamar ao Senhor, porque Ele é justo em todos os seus caminhos e tudo que Ele faz é bom, trazendo e protegendo. Amém? Nós estamos numa noite de milagres. E eu quero orar para que você receba o seu milagre nesta noite, é claro. Você não vai sair desse lugar da maneira que você entrou aqui nesta noite. Não importa quão grande seja o milagre que você precisa. Não importa quão grande e distante pareça o projeto, o desejo do seu coração. É noite de milagres. E eu gostaria que você ficasse em pé neste momento.